Olá, bem-vindos a mais um Bloco de Português 12º ano. Vamos continuar a nossa reflexão sobre a mensagem e vamos iniciar logo o nosso bloco com a continuação da análise do poema Ulisses, da primeira parte de mensagem. Chamo então a vossa atenção para o plano do bloco. Temos mensagem de Fernando Pessoa, os poemas Ulisses e Dona Tareja. A primeira parte de mensagem de Fernando Pessoa, análise dos poemas Ulisses, que iremos continuar, e Dona Tareja. Tem as aprendizagens mobilizadas neste bloco e vamos começar precisamente com a leitura do poema que iniciámos no bloco anterior, mas que agora iremos avançar, fazer a análise e a leitura de um modo mais ponderado e mais refletido, uma vez que foi já no final do bloco anterior. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Temos então o poema Ulisses, um mito fundador da nacionalidade portuguesa, ligado à passagem mítica do herói grego pela costa atlântica, que terá fundado a cidade de Lisboa. Vocês com certeza já ouviram esta história, mas ao ser o fundador da cidade de Lisboa, esta situação vem-nos prestigiar e vem-nos dar também uma certa transcendência enquanto nação, uma vez que fomos fundados por um herói da Antiguidade Clássica e um herói, uma lenda, um herói lendário. Vamos começar então aqui logo pelo primeiro verso, da primeira estrofe. O mito é o nada que é tudo. Temos aqui um oxímoro. Ora, a que é que corresponde o oxímoro? É um recurso expressivo que consiste em reunir na mesma expressão, tal e qual como nós ali temos, palavras de sentido oposto ou contraditório. E quais são as palavras de sentido oposto ou contraditório? O nada e o tudo. O nada não é real. E o tudo explica o real, revela uma dimensão verdadeira. Portanto, revela algo concreto, existente e que está num patamar do sensível. Enquanto o nada está num outro patamar que não é o da realidade sensível. Fernando Pessoa vai partir desta tese para explicar o mito. E nós temos aqui, já na imagem, a desconstrução daquele primeiro verso. O mito é o nada, mas reparem na frase, o mito é o nada que é tudo. Este que, o qual nada, porque já vamos ver que tipo de oração temos ali, o mito é o nada. Mas se este que se relaciona, porque temos ali, reparem, este que corresponde a um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva relativa restritiva, este que é a mesma coisa que dizer o nada. Então, o nada é tudo. Então, se o nada é tudo, o mito é tudo, porque o mito é o nada. Estão a ver? Então, há aqui uma valorização desta essência e deste lado de quimera, de sonho, de transcendência que representa o mito. O mito representa precisamente uma transcendência e algo que não é subjetivo, mas que que vai fundar uma realidade. É essa a ideia. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus vivo e desnudo. Temos aqui uma referência clássica, a abertura dos céus pode ser associada ao percurso de Apolo com o seu carro solar, que representa o quê? A sabedoria, como revelação, como desvendamento. E este corpo de Deus vive e desnudo, portanto, a revelação, aquilo que era escuridão transforma-se em luz, aquilo que era desconhecido passa a ser conhecido, aquilo que estava em potência passa a ser revelado. É essa a ideia. Portanto, há aqui também uma associação com a morte e ressurreição de Cristo, sabendo nós que este é uma referência extremamente importante numa pátria com uma matriz de cristianismo fortíssima, como é a nossa, como é toda a civilização europeia e ocidental. Então, temos agora aqui nesta segunda estrofe, este que aqui aportou
Foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. E reparem neste jogo constante dos verbos e ali no pronome demonstrativo este e o aqui. Aqui a referência ao advérbio de lugar. Este remete para Ulisses e o aqui tem de ter um ponto de referência. O ponto de referência é o do sujeito poético. Aqui, onde o sujeito poético se situa e remete para a pátria, para Portugal. E o que é que nós encontramos aqui? Temos então este que corresponde à figura mítica de Ulisses, temos novamente as contradições, que são afirmações ilógicas, mas que pretendem dar objetividade, objetivar algo que, pela sua própria natureza, é transcendente, que é a natureza do mito, que corresponde ao sonho, que está ligado a uma parte que não é do concreto. Foi por não existir, ele existiu existindo. E reparem aqui na forma verbal, que transmite a ideia de uma permanência, de uma dinâmica de prolongamento no tempo. Foi existindo sem ser, bastou-nos sem existir, foi vindo sem ter vindo. Portanto, porque não há nenhuma prova real de que realmente Ulisses tenha passado por aqui. Essa é uma base mitológica, é uma base mítica. Portanto, não existe, é um não ser. Mas, na verdade, a partir do momento em que nós acreditamos nela, passa a existir, passa a ser, a ter existência. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Criou-nos porque está na base da fundação da própria nacionalidade, ou melhor, da identidade. E o mito já por si tem uma natureza paradoxal. Nós sabemos disso. Essa natureza paradoxal decorre desse ser e não ser, do nada e do tudo, do existir e não existir. O mito de Ulisses, apesar de não ser real, cá está o não ser, foi por não ser, mas sem existir, estão a ver, deu origem à identidade portuguesa. E o facto da nossa origem identitária ter por base este mito, já foi referido anteriormente, confere um prestígio, mas sobretudo uma origem também de um outro patamar dentro de uma transcendência, dentro de algo que é extremamente valorizável. Avançando, temos ali Ulisses na sua navegação e temos agora então a terceira estrofe. Assim a lenda se escorre. Reparem agora na imagem que nos ocorre, que nos é sugerida. A lenda se escorre, vai caindo, como se fosse algo que vai perpassando os tempos. A entrar na realidade. A lenda não é real, mas ela entra na realidade e a fecundá-la decorre. Esta lenda, ao entrar na realidade, ela vai fecundar a realidade. O que é que isso significa? Significa que vai dar vida à realidade, vai trazer vida à realidade. E temos aqui uma imagem muito forte, muito alusiva a esse processo da criação da vida, que está ligada precisamente a o escorrer de... Embaixo, a vida que é terrena, a vida que é objetiva e que está num patamar inferior ao patamar superior em que se encontra o do mito, a vida... metade de nada, portanto, há aqui uma desvalorização e uma sobrevalorização ou uma valorização do mito. A vida, metade de nada, morre. O que é a vida sem o mito? O que é a vida sem essa transcendência, sem o sonho, sem o absoluto e o que o sujeito poético pretende e que deseja realmente alcançar é então essa febre do além, o atingir do absoluto. É esse atingir do absoluto, a quimera, o sonho que está na base da construção da mensagem. Por isso é que mensagem é, por um lado, um poema épico de valorização dos heróis, mas que se transformam em símbolos. São heróis que são símbolos, que vêm transmitir-nos uma forma de estar e uma forma de renovar.
Então temos dar origem, criar, o mito fecunda a realidade. E por que razão isso acontece? Acabámos já de ver. A razão é porque é precisamente o mito que vai dar sentido ou que pode dar sentido à realidade. Temos aqui novamente a capa de mensagem e agora vamos continuar a nossa análise, mas num outro poema, também da primeira parte. Vamos ver qual é o poema. O poema é Dona Tareja. Dona Tareja é a construção, ou melhor, a grafia medieval de Dona Teresa. Dona Teresa foi a mãe de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. E vocês com certeza que sabem a história, toda a história ligada à Dona Teresa, portanto, filha bastarda do rei de Castela e a quem vai ser dado o condado, quem vai ser dado aqui a zona que se vai transformar em Portugal, pela mão e pela força, pela coragem, pela bravura de seu filho Dom Afonso Henriques. Portanto, ela representa simbolicamente o começo e a origem de Portugal. Dona Teresa governou o condado portucalense até à maioridade de Dom Afonso Henriques. Portanto, há uma relação muito estreita entre esta afirmação da Portugalidade, da afirmação do condado de Portugal, depois por Dom Afonso Henriques, mas previamente até que Dom Afonso Henriques atingisse a maioridade, foi Dona Teresa que comandou então os destinos. Vamos ver o poema Dona Teresa, Dona Tareja, que se insere no brasão, estão a ver novamente inserido precisamente na marca, na identidade, na fundação, os castelos, é o quarto poema e diz o seguinte: as nações todas são mistério, cada uma é todo o mundo a sós, ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Teu seio augusto amamentou com bruta e natural certeza o que imprevisto Deus fadou, por ele reza. Dê tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem que foi o teu menino envelheceu, mas todo o vivo é eterno infante. Onde estás e não há o dia, no antigo seio vigilante, de novo o cria. Vamos ver estrofe a estrofe, vamos observar com maior pormenor aqui cada uma das estrofes. Então, na primeira estrofe, o que é que nós encontramos? Encontramos aqui uma frase extremamente expressiva e que corresponde a uma metáfora, precisamente o terceiro verso. Mas logo o primeiro é muito importante. Reparem, as nações todas são mistério. O mistério já aponta para o desconhecido, para uma certa, para o tal caráter esotérico, para o tal caráter de transcendência, de difícil acessibilidade. Cada uma é todo o mundo a sós, ó mãe de reis, mãe de Dom Afonso Henriques e avó de impérios. Estes impérios que se vieram a criar no futuro e que foi, cujo o primeiro elemento que deu, aquele que criou a possibilidade da existência do império foi precisamente Dom Afonso Henriques, ao ter o desejo de autonomia. Então, cumpre-se com Dona Teresa o começo da revelação do mistério da nação portuguesa. Porquê? Porque precisamente dela nasce Dom Afonso Henriques e Dom Afonso Henriques vai ser aquele que vai trazer a nação portuguesa. O mistério é o futuro ainda por conhecer, portanto as nações são todas mistério, porque a história, a nação, o percurso da nação não se sabe qual é um mistério. E que vai ser condicionado por uma força maior, a do destino. Ainda só uma ideia, neste momento, ainda só uma ideia, mas que se torna possível a partir de Dom Afonso Henriques, porque foi Dom Afonso Henriques que criou essa possibilidade. Na segunda estrofe, teu seio augusto amamentou com bruta e natural certeza o que imprevisto Deus fadou, por ele reza. Então o que é que nós encontramos aqui? Esta referência ao seio, ao augusto quer dizer nobre, e este seio relaciona-se com o facto do amamentar, da mãe que amamenta o filho, e um filho que se torna um rei, portanto tem aqui esse caráter de excepcionalidade. Dar de beber o seu leite nobre a seu filho, que no futuro se tornaria rei, o Dom Afonso Henriques.
Ainda não sabendo ela que, e nós sabemos, temos essa referência, sabemos que Dom Afonso Henriques depois vai lutar com Dona Teresa e vai acontecer numa batalha, que é a Batalha de São Mamed, em 1128, mas desse modo até Dona Teresa... Claro que estamos... Esse é o tal mistério, do insondável, mas Dona Teresa, de qualquer modo, como qualquer mãe, nunca iria privar o seu filho do seu leite, ou seja, do alimentar, de lhe dar vida e do transformar num elemento de potencial criação e recriação do território. Esta frase que está destacada, o que imprevisto, portanto, a tal noção de um destino insondável, Deus fadou. Deus ter fadado quer dizer que já foi atribuída uma missão. Se foi atribuída uma missão e foi-lhe atribuída por Deus, é uma missão divina. E a partir do momento em que nasce com uma missão divina, ele é um eleito. Dom Afonso Henriques logo se destacou pela sua bravura, pela sua coragem, pela sua determinação e do nada começou a erguer Portugal. Portanto, foi ele, através destes valores da bravura, da coragem, da determinação, que ergueu Portugal. E são precisamente estes valores que o vão transformar num símbolo. Portanto, o que está aqui em causa não é a figura histórica de Dom Afonso Henriques, mas sim a sua figura enquanto símbolo de valores que representam os valores de uma nação e de um povo na sua força anímica, na sua vitalidade que existe, que está sempre lá latente. Pode baixar em determinados momentos, mas essa energia anímica, ela está lá. E Fernando Pessoa acreditava precisamente nisso. Dê tua pressa outro destino a quem fadou o instinto teu, o homem que foi o teu menino envelheceu. E aqui temos dois versos muito interessantes e que parecem ter implícito uma valorização dos que na época de Pessoa são herdeiros da bravura, coragem e espírito independentista de Dom Afonso Henriques. Sabendo nós, no entanto, que também neste período em que Fernando Pessoa viveu, foi um período muito difícil, uma vez que nós sabemos que foi o período entre guerras, em que a Europa vive uma crise de valores, em que vive um momento de decadência, e essa decadência é também um dos motores que faz com que Fernando Pessoa deseje essa revitalização da sua nação. Temos também esta ideia do menino que envelheceu. Este menino sabemos que é Dom Afonso Henriques, crescente diminuição que corresponde metaforicamente à crescente diminuição do poder de Portugal no mundo, que está um Portugal que se insere num momento de decadência, num momento de sombrio e num momento de tristeza precisamente por essa falência de valores que nós sabemos muito bem que conduziram à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que o sujeito poético vê? Vê uma nação mergulhada numa triste e soturna decadência e em crise. Daí que faça o apelo ao valor da bravura, da coragem e da determinação representada pelo símbolo Dom Afonso Henriques. Mas todo vivo é eterno infante, onde estás e não há o dia, no antigo seio vigilante de novo o cria. Nunca é tarde para recomeçar, há dentro do homem o poder regenerativo de alterar as situações. É isso que nós encontramos ali. Este onde estás e não há dia, também um apelo dirigido não só a Dona Teresa, mas ao próprio infinito, onde não há o dia, onde há uma escuridão insondável, mas de onde surge esse potencial criativo, para que de novo se crie esse português ambicioso, movido pela vontade de ser maior. O primeiro rei, agora feito símbolo de coragem e força de superação. É o que nós encontramos. Encontramos precisamente aqui essa transcendência de que nos dá conta, esse desejo, esse caráter messiânico de que nos dá conta a obra Mensagem. Nós vamos vamos dar aqui um salto no tempo e vamos fazer uma ligação em termos de cidadania a uma música de Capicua que se chama Maria Capaz.
Ora, só pelo título da música nós já vemos aqui que há um trocadilho e que há uma crítica implícita, ou seja, uma crítica implícita ao género, à igualdade de género, ou seja, aos papéis sociais que decorrem da figura do homem e da mulher em sociedade. E Dona Teresa é uma das figuras femininas que aparece na mensagem e a história não se faz sem mulheres, não é verdade? Nem sem mulheres, nem sem homens. Portanto, temos aqui uma ideia de igualdade de género. Nesta expressão que, como nós sabemos, quando é atribuída a uma rapariga, nunca é com um caráter muito valorativo. Chamar Maria rapaz, há uma desvalorização implícita da figura feminina, porque há uma relação com um desaparecer, um não dar visibilidade ao elemento feminino, mas sim ao elemento masculino. E reparem a quem dedica, Capicua vai dedicar esta sua canção. Vamos ouvir e no final falaremos um bocadinho, mas não muito, uma vez que estamos quase no final do bloco. A vossa atenção. Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa, da guerrilha cor-de-rosa. Sou comandante da guerrilha cor-de-rosa, da guerrilha cor-de-rosa. Esta merda é toda minha, esta terra ainda não tinha uma MC de jeito, virei a velha rainha. Meu nome hoje é Vitória, faço moça, faço história, faço troça dessa escória. Só coça a micose e quer glória, quer escola, eu dou-te, cala a boca e ouve. Isto implica compromisso e um full time é pouco. Eu dou um litro, tiro isto do físico, sai do corpo e filtro com o espírito crítico típico do Porto. Oh, tá tudo louco, amanhã as voltas aos tropas, cada um pior que o outro. Oh, tá tudo louco, não me comparam com eles, mas eles são muito pouco. Com eles pelos cabelos, por dizerem mal do jogo. Se o rap é assim tão relos, muda de estilo para outro. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Sendo disse que disse, vieram para o piquenique. Se tem muito apetite, dançamos chique to chique. Mas no fim eu já te disse, contigo não há bife. Eu não dou asa convite, eu só carrego delete. Mando calar esse frio com muita sede no pote. Mando o papá me levite, entrego ao papá no bote. É que eu passo, não passo vite. Esse teu tique da snob é que eu te faço e não faço por mim. Mas é assim o hip hop. Leva estampa tipo Tupperware. Não sou mulher para aturar dreads com bugs no software. Tua rima é oca, tu não fazes rap, tocas por embalo de boca. Só esse teu ego ocupa-te a cama toda. Para ti 4 palavras, muita broa, muita sopa. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Aqui fresca vira, frígida, duvida, estás em dívida. Meu rap trava línguas de tristes tipos à míngua. Desiste, sou o esdrúxula, calo voz aguda como Úrsula. Ficas surda, muda como a última. Eu sou a única, escrevem o meu nome com maiúsculas. Aqui as tuas letras são minúsculas. Pingas na cueca, a sueca escatológica. Teu rap é uma merda, mega pegada ecológica. Insiste em ser o cúmulo. Nesta gravação eu gravo a pedra do teu túmulo. Sou como um skater, cada queda é um estímulo. Dar o máximo é o mínimo, o máximo é o mínimo. MC é Maria Capaz, MC é Maria Capaz, Maria Capaz. MC é Maria Capaz, MC é Maria Capaz, Maria Capaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Eu sou MC, eu sou Maria Capaz. Não é rap, sou eu que reino, rapaz. Maria Capaz, Maria Capaz, Maria Capaz, Maria Capaz, Maria Capaz. Bruxa, entra no jogo, dá meia volta, dança espanhola, toca viola, põe a mão no chão, a mão no coração. Quantos anos tens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sai! Ora, como vocês viram ali no vídeo, temos uma inversão de papéis e
nesta inversão de papéis há uma igualdade de género evidente. É esse o objetivo da música e por que razão eu vos trouxe este vídeo? Precisamente para nós fazermos uma reflexão sobre a importância também das figuras femininas ao longo da história. Vamos avançar aqui um pouco para o poema Dom Dinis, e que é também muito importante, e é o rei Dom Dinis, foi conhecido como o Lavrador. Sexto rei da primeira dinastia afonsina, o reinado foi de 1279 a 1325, o Trovador, também designado por o rei Trovador. Temos ali uma imagem do retrato, retirada de um retrato da Universidade de Coimbra, Dom Dinis e a rainha Santa Isabel, a rainha ligada ao milagre dos pães e das flores, que esteve, o que trazes aí no teu regaço, eram pães, mas transformaram-se em flores. Lembram-se dessa importância. Ora, o poema Dom Dinis aparece também na primeira parte e diz o seguinte: na noite escrevem um seu cantar de amigo o plantador de naus a haver, e houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Ora, logo no princípio do poema, nós temos a caracterização de Dom Dinis, no verso 1º e 2º, o poeta trovador e o poeta lavrador, ligado à sua ação na parte da agricultura, no seu reinado. Rodeado por um ambiente de mistério, Dom Dinis aparece rodeado por um ambiente de mistério, uma vez que está relacionado com o silêncio e também o seu cantar que provém da noite. A noite é propícia à introspeção, à inspiração e a proporcionar precisamente esse cantar. Que só o rei pode ouvir, porque é um cantar de mistério. É o som dos pinhais que ondulam sem se poder ver, isto é, acessíveis apenas a sonhadores, visionários, porque só o futuro os revelará como trigo de império. Temos aqui também nesta frase uma metáfora, neste verso, o plantador de naus a haver. Remete para os pinheiros do Pinhal de Leiria, plantado por Dom Dinis, e de onde surgiriam mais tarde, então as naus que fizeram os descobrimentos. Que Dom Dinis mandou plantar, que seriam as naus das descobertas. De um passado que se presentifica aqui através dos verbos no presente indicativo, mas também que aponta para o futuro. A haver, precisamente essa ideia de futuro. O rei é aquele que cria condições para as navegações, uma espécie de intérprete de uma vontade superior, mantendo uma relação com o futuro. Portanto, este passado que mantém relação com o futuro. Arroio, um pequeno regato, esse cantar jovem e puro que procura, que busca o oceano por achar, que está em potência e que visa a transformação no futuro. A poesia de Dom Dinis, o seu cantar jovem e puro, uma vez que sabemos que Dom Dinis foi o poeta trovador, escreveu cantigas de amigo e cantigas de amor, portanto esteve ligado à literatura e faz afirmação da literatura. É um regato que corre em direção ao oceano por achar. Ideia repetida no poema, Dom Dinis prepara, por um lado, os descobrimentos e a literatura. Vou-vos pôr aqui rapidamente uma pergunta que vai ficar para vocês depois refletirem. Já sabem que às vossas respostas devem ter sempre em atenção o plano de resposta, organizar as perguntas com introdução, desenvolvimento e conclusão, fazer ilustrar as vossas afirmações com o próprio texto e usar os conectores. Fica aqui então uma pergunta. Explicita a forma como no poema Dom Dinis a personagem histórica se transforma em símbolo. E como é que ela se pode transformar em símbolo? Vou-vos dar uma sugestão de resposta que fica já como uma sugestão de resposta, mas que vocês poderão elaborar de outro modo e a partir daqui. No poema Dom Dinis há dois aspectos históricos que são invocados para construir o símbolo. Assim podemos nele identificar a voz poética que é ainda regato jovem, o arroio, esse cantar jovem e puro, em busca da voz mais ampla do oceano por achar, o que reflete a importância e o valor da poesia para o sujeito poético e para o próprio Dom Dinis. Por outro lado, encontramos a referência à ação de Dom Dinis ligada à plantação do pinhal como desígnio de futuro construtor do Império. Desígnio, atenção, portanto, a ideia de uma missão oculta, de uma ideia que estava em potência.
Concluindo, deste modo, a personagem histórica de Dom Dinis transforma-se em símbolo do sonho a conquistar. É com esta ideia que me despeço neste bloco e fiquem bem, bom trabalho, até ao próximo bloco.